Noite. Pai do Senhor. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Como é que passaram de Natal? Oi. Teve a luta da uva passa? Teve a piadinha de tio. Os namorados, as namoradas. Tem isso, não tem? Né? Sempre tem. O pavê, é pra ver, é pra comer. Todo ano é a mesma. Não muda. Não é verdade? Eu estava conversando lá dentro com alguns meninos. O Andrew, a Vicky. Quem mais estava? A gente estava jogando conversa fora lá dentro. Lá tinha mais alguém, que eu não lembro agora. E eu estava contando para eles que o meu Natal com a Laurinha deu 9 horas da noite, estavam os dois recolhidos já, assistindo série na Netflix. A gente optou por não fazer nada no dia 24, porque nós não tínhamos os nossos pais, pela questão do grupo de risco, né? A gente achou melhor fazermos um almoço no dia 25. Cara, deu 9 e pouco, a gente já estava no sofá. A Laura é vidrada em série policial, então ela estava assistindo. Eu enrolei no cobertorzinho, já 2 minutos eu já estava encostado, cara. Eu não consigo. E antes de eu continuar tudo que eu estou falando aqui, não, depois eu falo. E de certa forma, eu não sei vocês, mas foi um ano diferente. Aquele clima de Natal não foi aquele clima que a gente estava esperando, é ou não é? Não sei vocês, mas eu não consegui enxergar um clima de Natal tão legal, tão bacana. Montar árvore, fazer, comprar presente, essas coisas. De verdade, eu não consegui. Não consegui. Quem conseguiu, parabéns, vocês são os caras. Eu não consegui, de verdade. E uma das coisas que eu percebi com isso é que como as circunstâncias, elas são capazes de tirar a alegria do ser humano. O Natal foi cancelado? Continuou, rodou, tranquilo. Comércio fervendo, Papai Noel, propaganda da Coca-Cola. Esse ano foi top a propaganda da Coca-Cola. Abrindo um parênteses aqui, fala muito sobre paternidade. Depois vocês assistam, deve estar em algum lugar aí. E bonita camisa. Mas como a circunstância, ela é capaz de frear o ser humano, de parar o ser humano, de fazer com que ele paralise, congele. E tem um detalhe muito interessante que eu fui perceber na vida de Elias. Presta atenção, Elias tinha acabado de arrebentar com 450 profetas de Baal. 400 ou 450? Está entre 400 e 450, essa média aí. Ele tinha ele tinha triturado os caras, não tinha sobrado nada. Aí de repente Jezabel faz uma ameaça para ele. O que ele faz? Foge. Sabe por quê? Porque Jezabel queria matá-lo. Aí ele foge, se esconde numa caverna, e para Deus ele ora pedindo o quê? A morte. Se eu sou Deus, eu falo para ele assim: então volta lá que Jezabel resolve o teu problema. Volta lá que Jezabel resolve o teu problema. Agora, Elias, deixa eu te dizer, tem 7.000 que ainda não se dobraram, cara. Você não está passando por isso sozinho. Você não é o único que está sendo afrontado. Você não é o único que está sendo ameaçado de morte. Você não é o único que está enfrentando desemprego. Você não é o único que está tendo briga na família. Você não é o único que está sofrendo com uma pandemia. Você não é o único que está sentindo sintomas em você. Você não é o único. Fica comigo aqui. Quantas pessoas já morreram no Brasil? Vocês estão acompanhando? 190 mil. É uma Poços de Caldas inteira, só no Brasil. Uma cidade foi dizimada, acabou, não existe mais. Isso de dados que nós sabemos que foram divulgados, se não for mais. No mundo, mais de 1.700.000 pessoas morreram. Mas você está aqui. Oi. Mas você está aqui. Quantos aqui perderam membros da família na pandemia? Eu perdi.
mais um luto. E eu não sei vocês, mas eu estou com expectativa para o ano que vem. Estou aguardando muito o que Deus vai fazer. Muito. Ah, Glesley, vai melhorar? Não sei. Não sei. Acontece que se eu for olhar para aquilo que isso aqui está dizendo, a minha ação e a minha reação vai ser: estamos perdidos. Agora, se eu olho para o que isso aqui está dizendo, a minha teoria muda e eu vou dizer: estamos salvos. Por isso nós temos que olhar para o lugar certo, prestar atenção naquilo que tem influenciado a nossa mente, prestar atenção naquilo que tem conduzido, circunstâncias ou palavras, adversidades ou promessas, notícias ou Cristo, suas emoções ou seu espírito. Entende? Sim? Quem estava aqui semana passada? 2. Quando o Guilherme Guriel ministrou sobre planos, planejamento. Você faz os planos, mas quem dá a direção é o Senhor. E hoje a Alessia foi cirúrgica naquilo que ela disse. Seus planos, seus projetos estão alinhados com Deus. Eu lembro que uma vez uma pessoa fez uma oração de aniversário para mim, eu nunca vou esquecer. Eu estava numa escola de missões, e foi legal porque essa pessoa orou comigo: Senhor, abençoa a vida do Glesley, alinha a vida dele. Minto, não foi na escola, foi em um evento que nós estávamos juntos. E eu quero te pedir que o Senhor alinhe os teus propósitos, alinhe os propósitos dele com os teus. Se os propósitos dele não estão alinhados com os teus, que se exploda os propósitos dele, que fique só os teus, em nome de Jesus, amém. Essa foi a oração. Eu olhei para eles e falei: amém, amém. E de lá para cá eu vivi um processo de frustração muito grande. É sobre isso que eu quero conversar com você essa noite. Prometo que eu não vou demorar. O porquê que Deus nos frustra. E na maioria das vezes Ele nos frustra. Se você disser, aliás, se eu perguntar se hoje você é 100% realizado, você vai me dizer que não. Talvez você não está exercendo a profissão que você queria. Talvez você não estudou aquilo que você queria. Talvez você não queria nem existir na família que você existe. Queria ser um pouco mais conhecido no Instagram, em outros lugares. Mas fato é, nós não somos 100% realizados. Estou errado? Não somos. Tanta coisa que eu queria ter e não tenho, tanta coisa que eu queria ser e não sou. E eu aprendi que os maiores livramentos de Deus na minha vida foram os nãos que Ele me disse. E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com você. Mas antes, eu estava em casa e orando sobre hoje, em algumas questões também que estavam incomodando meu coração. Eu entendi que eu devia trazer um presente para alguém. Não vamos fazer isso agora, vai ser no final. Se tem alguém aqui essa noite, que no Natal você orou a Deus, dizendo que queria ganhar uma Bíblia. Estou sendo específico, tá? Por favor, entenda. Você orou no Natal, dizendo para Deus que queria ganhar uma Bíblia. Por favor, me procura no final do culto. Ponto? Ponto? Entendido? Eu trouxe. E eu sei que foi Deus que falou comigo. Eu conheço a voz dele. Eu sei quem ele é. Tá? Você vai me procurar no final do culto. Ou, se você se sentir um pouco envergonhado com isso, você vai me mandar uma mensagem no WhatsApp ou me procurar no Instagram. A gente vai entrar em contato e essa Bíblia vai chegar até você. Foi essa aqui que eu separei. Tá? Seguimos? Ok, abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo... Projeta para mim, Vicky, por favor. Capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículo 21.
Gente, eu quero apresentar uma pessoa para vocês. Antes, deixa eu saber, é de paz a tua vinda ou não? É de paz a tua vinda ou não? O Jean mandou me capturar ou não? Tá tudo certo? Não, pelo amor de Deus. Leninha, levanta a mão. Pessoal, essa é a Leninha, uma grande amiga minha e da Laurinha. Ela é da nossa antiga igreja, a Comunidade Evangélica da Família, lá em Mogi Guaçu. E é de paz a tua vinda? Tá tudo certo? Não vem me raptar, tá tudo bem. Nós não tivemos a honra de pastoreá-la, mas sabemos do coração e da disposição e tudo que você tem feito para a obra de Deus. Que Deus continue te abençoando e te guardando. É uma honra para nós receber aqui, tá? Tem um presente da Laurinha para você lá, tá bom? Depois eu te entrego. Abrimos aí? Marcos capítulo 15, versículo 21. Diz assim: E ocorreu que certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, vindo do campo. E eles o forçaram a carregar a cruz. Até aí, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que tem nos conduzido, que nos guardado. O Senhor é o dono da vida. O Senhor é aquele que nos ama. E o Senhor é aquele que conduz a nossa vida em verdade e amor. E nós te pedimos, Pai, que essa noite o teu amor venha superabundar contra todo pecado, contra toda culpa, contra todo medo, contra toda perspectiva ruim acerca daquilo que nós vamos viver, em nome de Jesus. Que a tua palavra, Senhor, penetre o nosso coração, domine a nossa mente e faça-nos entender que é o Senhor quem tem o domínio de todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Vic, pode deixar projetado, por favor, tá? Quando nós lemos esse texto, e fala de um homem chamado Simão, pai de Alexandre e Rufo, que passava por ali, preste atenção. Nós conhecemos a história. Diante de um julgamento, Pilatos diz: eu lavo as minhas mãos, Jesus está entregue, façam dele o que vocês quiserem, e eu vou para casa comer churrasco e vocês que lutem. Jesus é açoitado, e com uma cruz ele é conduzido ao Gólgota, em meio a xingamentos, cuspes, agressões, todo tipo de calúnia, em que se era feito para um certo condenado na época. É importante a gente frisar que Jesus já estava debilitado no caminho do Gólgota. O que é o Gólgota? O trajeto aonde se chegaria ao destino que ele seria crucificado. Estamos juntos? Presta bem atenção para a gente entender tudo que eu quero dizer aqui, tá? E quando nós sabemos da história de Simão, consequentemente você já deve ter assistido isso em algum filme, seja Paixão de Cristo, seja Jesus de Nazaré, seja a crucificação, ressurreição, o que for. Há uma cena em que um homem é obrigado a pegar a cruz de Jesus e carregá-la. Já viu isso? Sim, no mínimo nós conhecemos essa história através da escola dominical. Sim, saudosa escola dominical, né, mano? Nem sei mais o que é. Não é verdade? Então, no mínimo, a gente sabe que teve alguém, uma pessoa que ajudou a Cristo a carregar a sua cruz. E é sobre esse homem que eu quero falar e como Deus o frustrou. Deus frustrou Simão. Jesus frustrou Simão. E eu vou te explicar por quê. Quando diz Simão, da cidade de Cirene, ou Simão Cirineu, se você for pesquisar sobre este homem, as únicas características sobre ele que dizem da cidade de Cirene. Não tem mais nada se você for pesquisar sobre ele. Simão, da cidade de Cirene, natural de Cirene. E aí, você começa, como diz a Laura, a escarafunchar, pesquisar sobre isso, para poder entender o porquê que a Bíblia diz, tal pessoa, de tal lugar. Perceba, a Bíblia sempre dava nome e uma origem para essa pessoa. Então tem Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. É sempre assim, João o Batista. Saulo de Tarso, sempre dava-se um nome e uma origem da onde ele vinha. Simão o Cirineu. Cirene, presta atenção, era uma província localizada ao norte da África do Norte. Nós estamos falando de Jerusalém, Cirene.
Deu para entender? Para vocês entenderem, é mais ou menos o trajeto de Poços a Belo Horizonte, ida e volta 2 vezes. Essa era a distância. Detalhe, a pé. A pé. Quantos já foram para BH? De ônibus até que no mínimo, foi 8 horas dentro de um ônibus ali, está tudo certo. 8, 16, 24, 32. São 32 horas de ônibus. Quanto tempo tem daqui até a tua terra? Quilômetros. 2.200. Nós estamos falando de 1.600 quilômetros de Cirene a Jerusalém. Cirene era uma cidade importante porque ela pertencia a um conjunto de cidades criadas pelo Império Grego, e ali tinham certa importância para todo tipo de comércio e todo tipo de evento, governo, influências que eram definidas, até o governo romano tomar posse disso e a partir dali virar o que virou. Então, Cirene era uma cidade muito distante acerca de Jerusalém. Agora, a minha pergunta é, se era distante, o que Simão estava fazendo em Jerusalém? Cara, nós estamos falando de uma distância de 1.600 quilômetros, e este homem estava em Jerusalém. Além disso, ele vinha de uma cultura monoteísta. O que é isso? Uma pessoa que acredita que existe apenas um Deus, e esse Deus governa sobre toda a terra, e quem toma as decisões é Ele, e ponto final. E se você discorda, você que lute. Ele vinha de uma cultura assim. Então, a cultura judaica da época também acreditava nisso, tanto é que eles aguardavam a vinda do Messias. E por isso, eles também viviam em base às tradições que eram feitas da época. E isso explica o porquê de Simão estar não em Cirene, mas em Jerusalém. Está claro até aqui? Está claro? Rapidinho, um panorama básico aqui de geografia bíblica. Tá? O que acontece? Havia um costume judeu da época, presta atenção, da época, em que você, como homem, como sacerdote, deveria ter um tempo de honraria, em que na sua vida ele era único. Não haveria mais isso. Se deu certo, se deu errado, se deu errado. É igual cerimônia de casamento, deu certo, deu errado. Eu tenho altas histórias do meu casamento para contar para vocês. Uma delas é quase que eu perdi o voo de lua de mel, mas isso é outra história, a gente segue. E a tradição era que, uma vez na vida, o homem, o sacerdote, o responsável pela casa, deveria ir até a cidade santa, cumprir um ritual de purificação em uma das festas, sejam elas tabernáculos, Páscoa ou Pentecostes. Ele foi na Páscoa, e perceba que Jesus comemorou a Páscoa com os discípulos um dia antes. Até então, logo em seguida, no dia da crucificação, é o domingo que nós conhecemos como domingo de Páscoa. Tudo bem? Esse ritual de purificação era feito da seguinte maneira: você deveria estar vestido com uma roupa de linho branco impecável. Impecável. Se tivesse um cabelinho da sobrancelha, já era. Você não entrava no templo. Você não era permitido entrar no templo. Juntamente com a sua roupa de linho fino, você deveria estar portando um carneiro ou um cordeiro, e nesse ato você imolava o cordeiro. O que é você imolar? Amarrar e cortar a jugular. Sabe o que é a jugular? Não é o pescoço, é a veia do pescoço. O sangue que fosse escorrido, você iria colocar por toda a parte onde faz o sacrifício. Como é que é o nome daquilo? A churrasqueira do negócio. Propiciatório. Você colocava o sangue todo ali e tinha que rodar 7 vezes. Esses caras é louco, roda o manto. Tinha que rodar 7 vezes. Ali então o sacerdote viria com o hisopo, sugava aquele sangue, uma esponjinha, e jogava em você.
na sua veste, ali você estaria purificado. Ali você estaria purificado. Estava tudo certo. E a partir dali, você estava autorizado, como sacerdote da sua casa, a exercer governo sobre a sua família, sobre os seus filhos e sobre quem quisesse se aliançar a você. Olha, eu sou purificado pela religião, pelos costumes, pela tradição. Então, se você quiser caminhar comigo, eu tenho autoridade para poder fazer isso. Era assim que acontecia. Só que, entenda uma coisa, se a gente for ler um versículo assim, aparentemente ele é aleatório, concorda? Beleza, e teve um Simão que ajudou Jesus a carregar a cruz e pronto, meu foco não é Simão, meu foco é Jesus, tadinho. Foi massacrado, bateram nele, zombaram dele, eu estou nem aí com Simão, lute. Quero saber de Jesus. Mas entenda, nada na Bíblia é por acaso. Nada. Quando diz Jesus chorou, cara, não é por acaso. Não é por acaso. E aí eu tenho uma heresia particular. Eu quero direitos autorais. E aí eu tenho uma heresia particular. Quando anunciam para Jesus que Lázaro morreu, não é só porque era amigo. Eu até apresentei um trabalho de teologia nisso. O professor me deu uma sova lascada. E a minha heresia particular é que Jesus não chorou a perda de Lázaro. Jesus chorou porque sabia onde ele estava, mas tinha que trazê-lo de volta. Isso não é doutrina, isso é uma heresia particular. Aí cada um pensa o que quiser. O importante é que Lázaro foi ressuscitado. E ponto final. Ponto, parágrafo, a gente segue. E então, Simão, sabendo de todos esses costumes, sabendo do desafio que ele ia ter que fazer, o que acontece? Ele sai de Cirene, rumo a Jerusalém. Ei, nós estamos falando de 1.600 quilômetros para ir, 1.600 quilômetros para voltar. Não tinha nenhum tipo de tecnologia na época, era no máximo um burrinho. Além do mais, na região de Alexandria, se eu não estiver enganado, tem um mar ali. Teria que ter uma travessia de um mar também. Agora presta atenção, tenta elaborar um plano de viagem comigo. Destino, Jerusalém, percurso, 1.600 quilômetros, tempo de viagem a pé. Cientificamente comprovado, estudantes de educação física, que o ser humano ele consegue caminhar de maneira confortável a 3,6 quilômetros por hora. Sabe quanto tempo daria isso? Eu fiz um cálculo, até fiz aqui, gente, depois eu apaguei, para ficar mais bonitinho meu rascunho. Mais ou menos 3 a 5 meses. Isso, ele caminhando 8 a 12 horas por dia, sem parar, mantendo essa disciplina, parando para dormir, parando para comer, e só, mantendo essa pegada, tantos quilômetros por dia, dava 28, quase 30 quilômetros por dia, mantendo a pegada, sem chuva, sem sol, nada que o parasse, correndo o risco de ser assaltado, correndo o risco de ser preso, correndo o risco de baterem nele, deixando a sua família em casa, porque para ser sacerdote, ele precisava ter uma família constituída e filhos. Não foi simplesmente qualquer decisão, eu vou me aventurar em Jerusalém, ser purificado, vou voltar, abrir um perfil no Instagram e falar que eu sou criador de conteúdo digital para poder pregar as boas novas. Não era só isso. Havia algo muito mais profundo nessa decisão. Ele deixou a esposa e filhos. Cara, e se acontece alguma coisa? Qual o WhatsApp que ia avisar a esposa dele? Não sei vocês, mas a minha mãe, 10 horas eu estou em casa, 10:01. O celular já estava pulando no meu bolso, cadê você? Mãe, não, estou aqui na porta de casa, já estou despedindo da Laura, estou subindo. Ah, bom. E subia. Agora, se acontecesse alguma coisa com Simão, quem iria avisá-lo? Quem iria avisar a esposa? O quê? Nem sabe o que poderia ter acontecido.
E ele carregando consigo uma expectativa de ser ungido, de ser ordenado, de futuramente ter um ministério, de saber que as coisas vão acontecer e ele vai poder seguir o caminho que ele sempre sonhou, porque isso é uma vez na vida. É uma formatura, é um casamento, é uma carreira que você idealiza, é um projeto que você estabelece, é algo que você quer para a sua vida, e você paga o preço por aquilo, independente da distância, independente do tempo de estudo, independente se isso vai sugar de você, seja um relacionamento. E ele foi, imagina, adentrando os portões, ele chega em Jerusalém, percorre o seu trajeto de, vamos colocar aí, 3 a 5 meses, nem para um lado nem para o outro, 4 meses, uau, cheguei, Jerusalém, estamos aqui, mano, precisa arrumar um cordeirinho, vou arrumar um cordeirinho, opa, Júlia, vende cordeirinho aí, vende, estou precisando de um, branquinho, top para o sacrifício, não, esse aqui é ótimo, os sacerdotes compram esse aqui, leva, vou levar, minha roupa, deixa eu certificar na minha mala, está tudo ok, preciso de um lugar para trocar. E o Sinédrio na época era muito grande, então haviam inúmeras salas pertencentes ao Sinédrio. Às vezes você estava andando na rua, sala que pertence ao Sinédrio, você entra, troca e resolve. De repente Simão entra, se troca, sai bonitinho da sala, de repente ele dá de cara com uma aglomeração. Quando ele vê um monte de soldado romano, pessoas profanando todo tipo de palavra, e um homem ensanguentado carregando uma cruz. E como todo bom ser humano que é curioso, ou raça, não é verdade? Sim ou não? Não, por favor, gente, não me deixa pecar sozinho, a gente é curioso, vai? A gente ouve alguma coisa, o que foi? Como é que é? Gente, que absurdo, misericórdia, não, lá na minha igreja não tem essas coisas não. Mas, olha, não, está terrível isso aí, gente, tem que tomar cuidado. A gente é curioso. Não, quer saber? Como eu ainda tenho tempo para o meu ritual, eu vou aguardar aqui. Eu quero saber o que está acontecendo aí, porque isso aí é história para contar para os filhos depois, né? Aí de repente, rapaz, está vindo um homem carregando uma cruz lá, ó. Ai, chicotada. Rapaz, e tem uma mulher chorando do lado, deve ser algum amante, alguma coisa assim, né? Porque o ser humano é cheio de julgar, não é verdade? Deve ser algum amante dele, deve ser alguma esposa, deve ser o irmão, alguma coisa. E de repente, quando ele passa na frente de Jesus, um soldado vai olhar justo em quem? Justo em quem? E olha para Simão e diz assim: ei, você, parça, você aí de branquinho, ó, bonitinho aí, vem cá, pega a cruz desse homem e carrega. Ele via de um lugar que foi totalmente governado pelo Império Romano. Ele sabia o tratamento que uma pessoa recebia quando desobedecia o poder romano. Você acha que ele ia pensar 2 vezes e falar: o quê? Eu, com a minha roupa de linho fino, prontinho para o meu ritual, cara, que eu aguardei 5 meses para chegar até aqui, enfrentei todo tipo de problema, enfrentei todo tipo de perigo, não dormi, minhas pernas estão doendo, e você quer que eu carregue essa cruz? Presta atenção, se esse homem tocar em mim, acabou o meu sonho. Se esse Jesus condenado aí, ó, se esse homem que vocês estão condenando, porque ele é um traidor, porque ele é um falso, porque ele é ladrão, sei lá o que ele é, olhar sempre, se eu pegar essa cruz, eu vou me sujar, e o meu sonho vai acabar. Se esse cara intervir na minha história, acabou. E você está querendo que eu carregue uma cruz? Quando já assistiu a Paixão de Cristo? Para mim a melhor cena não é quando aquela lágrima que se torna uma gota cai na terra, simbolizando o choro de Deus. Para mim é o olhar entre Simão e Jesus, depois que eu entendi isso. Um olhar. Para mim esse olhar, sabe o que significa? Jesus querendo dizer para Simão assim: Simão, eu esperava por você. Eu já estava te esperando, Simão.
E eu pedi para darem umas 3 chicotadas a mais aí, porque pra gente não desencontrar, sabe? Eu estava te esperando, Simão. Cara, a partir do momento que Simão pega a cruz, põe nas costas, sujou. Sonho encerrado. Acabou. Acabou. A partir dali não tem conversa. A partir dali não tem conversa mais. Nem entrar no templo ele entraria. Nem entrar no templo ele entraria mais. E então ele conduz a cruz juntamente com Cristo até o lugar. Em um determinado momento ele deixa a cruz. E aí os soldados romanos continuam com todo o processo de crucificação seguida de morte. Agora, Rafa, esse homem foi o único cara que teve o sangue de Jesus na própria pele. Parênteses, com exceção do soldado na cruz que enfia a lança, tá? Claramente alguma coisa deve ter escorrido nele, é um pouco lógico. Mas para pensar, esse homem Catê, talvez tenha sido o único homem que pode testemunhar: o sangue de Jesus realmente me lavou. Realmente, eu pude experimentar o sangue do verdadeiro Jesus. Não era qualquer sangue, não era uma oração, não era um ato, não era eu dizer para Deus: me lava com teu sangue. Não, cara, eu experimentei, eu provei e vi, é real. Agora, para que o novo entre, o velho precisa sair. Preste atenção. Entre uma multidão de pecadores daquela época e hoje que não mudou nada, haviam 2 que a gente pode encaixar nesse texto: aqueles que estavam presos no pecado pela própria opinião, que não queriam reconhecer que Jesus era Jesus, e aqueles que estavam presos pela religiosidade. Simão era um desses, que estava preso pela religiosidade, que precisava passar por um processo de purificação para se tornar limpo, para entender que ele tinha valor, para entender que ele poderia ser ali um homem que governasse a sua casa, que governasse a sua família, que ensinasse seus filhos, que cuidasse da sua esposa, que então poderia exercer todo tipo de atividade sacerdotal com ele, com a família e com os outros. Jesus vem e no olhar de Simão, ele frustra os planos de Simão. No olhar de Cristo, ele liberta Simão da religiosidade. No olhar de Simão, ele é frustrado. No olhar de Cristo, ele é liberto da religiosidade. Sabe, Simão, não precisa mais, cara, ficar se preocupando em imolar o cordeiro. Ei, não precisa mais ferir coisas, ser vivos inocentes para provar que você é limpo. Para. Você não precisa mais de atos grotescamente hereges para dizer que é espiritual. Não precisa, cara. Só faz uma coisa: o que? Carregue a minha cruz. Carregue a minha cruz. Carregue a minha cruz. Eu imagino Simão deixando, misericórdia, eu imagino Simão deixando a Jesus e a cruz lá, e quando ele olha, ele vê o sol, a posição do sol, que era a grande maioria que às vezes eles tentavam discernir o horário, olhava a posição do sol e imaginava que o sacrifício já havia sido feito, e a roupa dele toda ensanguentada, suja. Eu não sei você, mas eu, uma hora dessa, eu ia procurar saber informações. Moço, quem era esse homem? Quem era esse cara? O que aconteceu ali? Me explica. Eu preciso dar alguma satisfação para meus filhos, para minha esposa, né? Vou chegar para ela e falar assim: pois é, eu me sujei carregando a cruz de um pecador, de um condenado. Quem era esse cara? E aí, sabe o que eu imagino, Andrew? As pessoas que foram curadas por Jesus testemunhando acerca dele.
Esse cara foi o que curou a minha filha quando ela estava morta. Esse condenado, Maria Madalena, é aquele que olhou para mim com amor e cuidado quando homens olhavam para mim com interesse e abuso. Esse homem é aquele que eu não podia enxergar e ele me fez enxergar. Esse homem era aquele que quando eu estava desempregado ele deu emprego para mim. Esse homem é aquele que quando eu não tinha o que comer, ele providenciou. Esse homem é aquele que quando meu pai me abusava, ele cuidou de mim e me curou. Esse homem é aquele que me tirou da perspectiva de Satanás e me colocou sobre a ótica de Deus. Esse homem foi aquele que me libertou da religiosidade. Esse homem foi aquele que quando eu não tinha o que comer, ele pegou um cesto com 5 pães e 2 peixes, levantou ao céu, multiplicou e a gente foi alimentado. É esse homem que estão crucificando. Cara, eu imagino Simão olhando para tudo isso e falando: meu Deus, cara. Simão conhecia a lei, era estudado, porque para passar por esse processo tinha que ser estudado. E aí ele entende que na verdade ele foi purificado, mas pelo Cordeiro de Deus e pelo sangue vivo. Deixa eu te dizer, às vezes Deus vai te frustrar. Às vezes Ele vai frustrar um planejamento todinho seu. Seja de meta de vida, seja de relacionamento, seja de profissão. Aí por que Ele vai fazer isso? Cara, entenda uma coisa, Deus Ele não pensa só no agora. Deus é um Deus atemporal. Ele estava no passado, está no presente e já está no futuro. Presta atenção, Ele não vai basear as decisões e aquilo que é melhor para a sua vida somente no agora. Não, desencana, velho, desencana. Desencana, Deus não é Deus de agora, não só, mas é Deus de futuro também. E sabe por que Ele frustrou a Simão? Porque sabia que a posteridade seria útil para o Evangelho. Se vocês lerem Romanos, a carta de Romanos, vocês percebem que Alexandre e Rufo, eles foram primordiais na caminhada de Paulo. Romanos capítulo 16, se eu não estiver enganado, Paulo apresenta Alexandre e Rufo e também apresenta a mãe deles, que era a esposa de Simão, como também sendo a sua mãe. Sabe o que ele estava dizendo? Falou: cara, essa mulher aí cuidou de mim igual a minha mãe. Igual a minha mãe. Ela teve um cuidado de mãe comigo quando eu estava em Corinto. Agora imagina se Simão ficasse preso na religiosidade lá atrás e os filhos dele não ouviriam do Evangelho verdadeiro. Tem certos tipos de experiências que agregam valor na nossa vida, até as experiências de frustração. Até as experiências de frustração. Aí, eu imagino Simão tendo que voltar para casa e explicar tudo para a família dele. Os filhos chegando: pai, e aí? Nossa, cara, dá licença, mano, meu pai agora, ó, é purificado, velho, ó, sai fora. Meu pai agora é o cara. Pai, vem cá. Não, pai, não, chega aí. Galera, ó, quer conhecer o perfil do meu pai? Arrasta para cima, se inscreva no canal. O Purificado, cola lá, tamo junto. Mano, o troféu dele era uma roupa suja por um sangue de um condenado. Essa é a parte que dentro de você fala assim: ui. O troféu dele era uma roupa suja com o sangue de um condenado. E aí ele volta o percurso de 3 a 5 meses de novo de volta para sua casa. E aí senta para contar a história para os filhos. Sabe o que é, filho? Deixa eu abrir aqui para você. Tira a roupa. Vi um homem nascido de Belém, filho de José
e de Maria. E aí o Evangelho é proclamado. E aí a experiência da frustração se torna em salvação para uma família. Aí a experiência da frustração, ela se torna palavra viva, ela se torna libertação para aquelas pessoas. E aí ele começa a explicar para os filhos que não precisa mais passar por processos religiosos para você se tornar um alguém. Ei filho, para com isso, cara, você não precisa mais pegar teu copinho de água, colocar em cima da televisão, esperar a pessoa orar para depois você tomar e achar que você vai ser abençoado. Para com isso, você não precisa mais disso, filho. Você não precisa se preocupar se você chama Deus de você ou não, porque Deus não vai se limitar a isso. Você não precisa mais se preocupar em ir para a igreja se você pecou ou não, porque Deus vai te receber do mesmo jeito. Você não precisa se preocupar com o teu passado. Por quê? Porque se você entregou a sua vida a mim, carregou a sua cruz, o seu estilo de vida vai ser diferente, as suas decisões vão ser diferentes, a sua motivação ela vai ser diferente. Então para de ficar preso na experiência que não deu certo. Essa é a parte que você diz glória a Deus. Valeu, Ju. Começa a olhar daquilo que Deus te libertou. Começa a prestar atenção naquilo que Deus te libertou. A forma que Ele te conduziu. Ele frustra, mas não abandona. Ele trata, mas não abandona. Ele corrige, mas não condena. Ele ensina, mas ama. Ele diz não, mas é por amor. E é isso que ele fez com Simão, o homem que carregou a cruz de Jesus. Agora vocês sabem a história. E eu tenho o esboço aqui de 11 páginas que eu nem pulei para a segunda. Isso aqui nasceu de uma experiência, alguns anos atrás. Vocês já conhecem a história, toda aquela série de problemas que eu e a Laura enfrentamos, né? E como a gente optou em ficar recluso, quieto, a maneira com que eu conseguia desabafar era escrevendo. E aí nasceu um livro chamado Vinde e Voltemos, que eu ainda não terminei, tá na mão de um monte de gente para corrigir um tanto de coisa. Quando vai ficar pronto? Não sei. E quando ficar eu não vou vender. Tá? E essa foi uma das passagens que curou muito a minha vida. O porquê Deus frustra para poder libertar. Simão, eu te frustrei porque eu não quero você focado na religiosidade. Eu quero você focado no Evangelho. Eu não quero você mais recebendo sangue impuro. Eu não quero você mais tendo que conviver com pessoas que não acreditam no meu nome. Vem viver comigo, vem carregar a minha cruz, vem experimentar de mim, cara. Mano, você tem ideia que ele foi o único homem a receber do sangue puro e vivo de Jesus? Assim como Tomé foi o único homem a tocar em Jesus, assim como Pedro foi o único homem a andar sobre as águas, assim como os discípulos foram as únicas pessoas que presenciaram tantas coisas acerca de Jesus. Cara, se a gente entendesse que Jesus é muito mais que um culto de sábado à noite, se a gente entendesse que Jesus é muito mais do que um simples apelo, alguém orando por você e você sentindo alguma coisa, se a gente entendesse que Jesus é muito mais, a gente seria liberto de tanta coisa e não ficaria preso em poeira. E quando eu falo poeira, eu estou querendo dizer coisas pequenas. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, não vá para o templo, vá para a cruz. Não pegue o caminho da religiosidade, pegue o caminho da cruz.
Não pegue o caminho daquilo que aparentemente vai te dar status. Não, vá de encontro à cruz de Jesus. Vá de encontro ao sangue que vai te libertar. Muda a ótica. Muda a ótica. A frustração de Simão virou testemunho lá na frente. A perda se tornou testemunho, se tornou libertação. Sabe, você tem todo o direito de escolher. Ninguém aqui está aqui para te proibir de nada. Ninguém tem esse direito. Nenhum dos líderes, pastores, igreja, instituição, cânones, bispo, ninguém. Ninguém tem direito de te proibir de nada. Mas saiba de uma coisa: aquilo que é plantado é aquilo que é colhido. Você é livre para plantar o que quiser, mas você não é livre para colher o que quiser. Você não é. Eu recebi um direct hoje no Instagram de uma pergunta que fizeram para mim lá. Aí a pessoa respondeu a pergunta dizendo assim: sabe, Glesley, escreveu meu nome certo ainda. Escreveu meu nome certo ainda. Sabe, Glesley, eu quero te pedir perdão. Não tinha foto, perfil, tinha um nome que obviamente eu não vou falar. Glesley, eu queria te pedir perdão. Eu falei: tá. Irmão ou irmã, não sabia quem era. Antes de você falar qualquer coisa, saiba que você está perdoado. Se isso é importante para você e eu não sei o que aconteceu, saiba que você está perdoado. Saiba, desde já. Aí veio o textão. 3 dias e meio lendo. Não, foi tudo isso. Uns 10 minutinhos bons lendo ali. Sabe, Glesley, eu quero te pedir perdão porque uma vez você veio ministrar na minha igreja. Aí falou o nome da cidade, interior de São Paulo. Leninha, qual que é aquela cidade um pouco para frente, da Angélica, que ela mudou para lá? Hã? Não. Cosmópolis? Para frente de Olambra, lá para aquele lado, né? Uma pessoa, que não é Angélica, falou: Glesley, estava comigo? Cosmópolis, lembra? Na quadrangular, né? Estava comigo. Benai estava comigo. Foi pesado aquele dia, né? Foi, pensa num peso de glória brabo, cara. Um negócio pesado mesmo. E foi 2017, Benai? Por aí, né? 2017. Durante 3 anos, essa pessoa vinha carregando algo consigo, de algo que eu tinha pregado e, consequentemente, tinha orado sobre a vida dela, ou dele, não sei quem é. E ela falou assim: Glesley, acho que está aqui até no direct do Instagram, falou assim: Glesley, a sua oração para mim foi o seguinte: aquilo que você tanto sonhou, Deus vai tirar de você. Hoje é chato, cara, você ir nos lugares e Deus pedir para você falar umas coisas assim, você sai meio que queimado, sabe? É ruim, cara. Falou: Glesley, eu alimentei um ódio tão grande na minha vida por você, durante esse tempo todo, que só agora eu consegui pedir perdão para você. Está aqui a mensagem, recebi hoje. E eu quero te pedir perdão, porque o que Deus tirou de mim, sabe o que era? Eu falei: o que? Era um filho. Era um filho. E há pouco mais de 6 meses eu perdi uma pessoa da minha vida. Devia ser o cônjuge, pela maneira com que ela explicou. Eu não sabia se era homem ou se era mulher, quem estava me dizendo aquilo, se era um homem ou se era uma mulher. E ela disse o seguinte: e certamente, sem essa pessoa, eu não conseguiria criar o nosso filho ou filha. Hoje eu entendo o porquê que Deus tirou. E eu quero te pedir perdão, porque eu reuni minha família e desci a boca em você. Te chamei de herege, falei que você era falso profeta, e eu rindo, eu lendo aquilo eu estava rindo,
Porque, cara, você vive algumas coisas e você aprende a conviver com certos tipos de comentários. Tem coisa que você ignora e fala, cara, entra na fila e vamos viver. Não tem como, não tem como. Você não tem controle sobre isso, né? E eu lendo aquilo, eu falei, cara... E a pessoa disse, hoje eu estou aqui para te pedir perdão. Porque a gente só vai entender os planos de Deus depois. Eu falei, pois é, minha irmã, agora deixa eu te contar o que aconteceu comigo, ó. Pois é, eu e minha esposa também perdemos um filho. Hoje a gente foi entender, ia pegar no meio de uma pandemia, eu perdi o emprego, olha como Deus faz, Deus é perfeito. Até nos frustrando, até tirando da gente aquilo que a gente ama. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Ela falou, eu quero dizer que eu estou acompanhando o teu Instagram, as coisas que você posta, a sua esposa, não sei o que, tem sido edificada. E tem aquele lado amigo de novo, né? Amigos outra vez, faz as pazes, a gente segue a vida e tal. E dizer que você tem sido canal de bênção na minha vida. Eu falei, irmã, que top, que bênção, eu fico feliz. E que bom que Deus testificou tudo isso, eu fico mais aliviado. Mas que Deus conserve teu coração, tua mente, tua vida, etc e tal, e pá. Aí já fiz o convite, temos agenda para ir, vamos, ano que vem. E é assim que Deus faz. Sabe, se Deus te frustrou, falo isso com todo amor, carinho e temor. Se Deus te frustrou, não olhe para agora, olhe lá para frente. Porque o que é frustração agora pode ser libertação lá na frente. O que é frustração agora pode ser livramento lá na frente. Amém? Entenderam? Ficou clara a mensagem? Fica de pé. Parecia que está acabando. Não vou fazer apelo. Eu não quero que a gente saia daqui com algumas ações e reações emotivas. Quero que você saia daqui com um culto racional, pensando nisso, e que o seu tempo seja com Deus, você e Deus, na sua casa, ou em algum lugar que você tenha o costume de orar e se encontrar com Ele, tá? E volto a dizer, Deus pode acabar com o planejamento todo seu. Deus, mas por que você tirou essa pessoa da minha vida? Deus, por que você tirou esse emprego da minha vida? Por que você permitiu que roubasse meu carro? Por que você permitiu que roubasse meu celular? E tive um prejuízo Ei, calma, está tudo certo. Deus, Ele não apenas, abre aspas, cria um problema. Não, Ele não faz isso. Ele sustenta todo o propósito, todo o projeto. Ele não vai deixar você chorando sozinho. Ele é Deus. Ele não é ser humano, egoísta, que abandona e vira as costas. Ele não é assim. Agora, eu quero também que você saia daqui e tenha uma perspectiva nova acerca dessas coisas para o próximo ano. Sabe por quê? Porque frustrações novas vão vir. Frustrações novas vão vir. Experiências talvez até negativas vão vir. Aí a minha pergunta é, você vai voltar para a sirene e vai deixar tudo acabado? Ou vai entender o propósito que Deus quer fazer através disso? Entende? Sim. Deus tira para libertar, não é para deixar ferida. Deus tira para poder curar. Deus tira para que você não se perca. Deus tira para que você não se perca. Pessoas, ministério, trabalho, qualquer coisa. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tirou de nós. Te agradecemos por tudo aquilo que nós perdemos.
Tudo aquilo que às vezes nós planejamos durante tanto tempo, executamos e talvez no último instante deu tudo errado. Mas o errado foi conforme a nossa ótica e não conforme a tua. O errado foi conforme a nossa ótica e não conforme a tua. Por isso, Senhor, eu quero te pedir que haja essa noite um batismo de consciência na vida dos meus irmãos. Um batismo de consciência, de consciências despertadas para a cruz. De consciência, Senhor, despertadas para aquilo que é o teu propósito e não para aquilo que é o desejo pessoal. Eu te peço em nome de Jesus, que a ferida que foi aberta com isso, o Senhor traga cura. Que a frustração que foi causada com o desejo de não caminhar mais, de não perseverar, seja revertido, Senhor, em entender o teu propósito e caminhar segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Eu peço que, Senhor, se for para cumprir o teu propósito, cumprir o teu chamado, cumprir a tua vontade, que os nossos sonhos pessoais, os nossos projetos pessoais venham sim ser frustrados, para que o Senhor reine e governe soberanamente sobre nós. Em nome de Jesus. Pai, se for preciso, para um novo ano, abrirmos mão de tanta coisa que tem nos paralisado, nós pedimos em nome de Jesus, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Peço que o Senhor guarde cada coração, Senhor, cada mente, cada motivação, cada expectativa que foi depositada diante do Senhor para um tempo novo, cada Jesus desejo que foi apresentado ao Senhor em oração, em lágrimas, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor venha recolher cada lágrima que foi entregue ao Senhor durante esse ano, cada dor, cada, Senhor, desejo de desistir, desejo de parar, desejo de entregar cargos, de entregar funções. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha reinar sobre isso, governar sobre isso, dominar, em nome de Jesus. E que para o próximo ano, tenhamos o Teu Espírito vivo em nós, entendendo tudo o que o Senhor tem feito e descansando no Senhor, em nome de Jesus. Te agradecemos, louvamos e bendizemos o Teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém. Simão, ele foi purificado, mas pelo sangue verdadeiro. Ele foi purificado, mas pelo sangue verdadeiro. Deixe aquilo que é de Cristo conduzir a sua vida, sem segredo, sem revelações bombásticas, sem tradução do grego, sem nenhum tipo de analogia, sem palavras difíceis teologicamente falando, nada, apenas uma coisa: corra para a cruz, corra em direção à cruz, deixa a cruz sujar a tua roupa, cara. Deixa a cruz acabar com você. Aí sim você vai ser inteiro. Amém.